Era 25 de dezembro de 1995. O calendário dizia Natal, um dia reservado para famílias barulhentas, perus assados, papel de presente rasgado e a voz de Frank Sinatra ecoando em estéreos por toda a América. Mas em Beverly Hills, na mansão de número 511 da North Maple Drive, não havia sinos tocando, não havia cheiro de pinheiro e não havia alegria. A casa era um mausoléu de luxo, polido com cera de limão e um silêncio ensurdecedor. As cortinas pesadas fechadas contra o sol da Califórnia, que insistia em brilhar lá fora. Dentro daquela penumbra, o homem que havia sido o anfitrião da maior festa do mundo por 50 anos, estava encerrando sua temporada. Dean Martin, o King of Cool, o homem cuja indiferença era seu superpoder e cujo charme parecia inesgotável, estava morrendo exatamente como viveu os últimos 8 anos de sua vida, completa, absoluta e desafiadoramente sozinho. A ironia era mais espessa do que a fumaça dos milhares de cigarros que haviam destruído seus pulmões. O homem que cantou para o mundo que "Everybody loves somebody" parecia não ter ninguém quando as luzes estavam prestes a se apagar. Mas este isolamento final não foi um acidente trágico, foi um projeto arquitetônico meticuloso. Dean passou a vida construindo muros impenetráveis disfarçados de piadas fáceis e um copo sempre cheio. E naqueles suspiros finais e rasos, antes que a cortina caísse para sempre, ele não pediu um padre, não chamou por Frank, não chorou pelo filho que perdeu. Ele proferiu uma frase final. Palavras tão brutalmente honestas, tão devastadoramente simples em seu niilismo, que arrancaram o smoking e o glamour para revelar o vazio aterrorizante que ele havia nutrido o tempo todo. Para entender por que ele morreu sozinho no Natal e o peso daquelas palavras finais, você tem que entender que para Dean Martin a festa já tinha acabado muito antes da música parar. Em contagem regressiva para aquele Natal solitário, não começou em 1995 com o diagnóstico de câncer de pulmão e enfisema terminal. Começou em uma montanha nevada em 1987, quando o avião de seu filho, Dino Jr., colidiu com a rocha, matando o garoto de ouro que era a única conexão real de Dean com o futuro. Naquele dia, algo essencial dentro de Dean Martin simplesmente desligou. Não foi uma depressão dramática e chorosa do tipo que Hollywood adora filmar. Foi um apagão frio e mecânico. A parte dele, que se importava com qualquer coisa, com o show business, com as mulheres, com o dinheiro, até mesmo com seus amigos mais próximos do Rat Pack, evaporou. O que restou foi uma casca funcional que bebia vinho tinto aguado, fingindo ser uísque, e passava os dias sentado em uma poltrona, assistindo a reprises de filmes de faroeste na televisão a cabo, esperando o relógio correr. Nos anos que antecederam sua morte, Dean tornou-se um fantasma em sua própria vida. Ele ia ao seu restaurante favorito, o La Família. Sentava-se sozinho em uma mesa de canto, comia sua massa em silêncio e ia embora antes que alguém pudesse tentar engajar em uma conversa nostálgica sobre os velhos tempos em Vegas. Ele não queria nostalgia. Ele não queria ser lembrado de quando estava vivo. Ele estava praticando para a morte. Frank Sinatra, incapaz de compreender um homem que não precisava da adoração do público para respirar, tentou de tudo para trazer Dean de volta. Ele gritou, implorou, tentou arrastá-lo para turnês de reunião, mas Dean apenas olhava para Frank com aqueles olhos semicerrados, que antes continham um brilho travesso e agora eram apenas poços de exaustão, e dizia para ele ir para casa. Frank acabou desistindo, ferido e confuso, incapaz de penetrar na fortaleza de solidão que Dean havia erguido. Quando o final de 1995 chegou, o corpo de Dean estava falhando rapidamente. Os médicos deram o prognóstico habitual, ofereceram tratamentos agressivos, falaram em prolongar a vida. Dean, com sua pragmática habitual, recusou tudo. Para quê? Ele teria murmurado.
Ele não estava interessado em mais tempo. Ele estava interessado em menos dor. Ele voltou para casa para morrer em seus próprios termos, o que significava morrer sem plateia. A véspera de Natal chegou e a atmosfera na mansão era fúnebre. Havia enfermeiras, é claro, e alguns funcionários leais que estavam com ele há anos, movendo-se pelos corredores com passos abafados, com medo de perturbar o silêncio sagrado que o patrão exigia. Sua ex-esposa, Jeanne, que ainda o amava apesar de tudo, queria estar lá. Seus filhos sobreviventes queriam segurar sua mão. Mas Dean, em seus momentos de lucidez, manteve a barreira erguida. Ele não queria que eles o vissem assim. Ele não queria a bagunça da emoção humana em seu ato final. Ele sempre detestou o drama, e a morte era o drama supremo. Ele queria que fosse limpo, rápido e privado. Era o último controle que ele podia exercer sobre uma existência que havia perdido o sentido. Ele passou o dia de Natal entrando e saindo da consciência. A televisão estava ligada, como sempre, lançando um brilho azulado e bruxuleante sobre seu rosto emagrecido. O som de tiroteios e cavalos de algum filme antigo preenchia o vazio do quarto. Era a trilha sonora perfeita para um homem que sempre preferiu a simplicidade ficcional dos mocinhos e bandidos à complexidade dolorosa da vida real. Ele estava deitado lá, um ícone americano reduzido a pele e osso, lutando por cada respiração, enquanto o resto do mundo celebrava o nascimento e a esperança. Não houve epifanias de última hora. Não houve luz branca no fim do túnel. Dean Martin não era um homem religioso. Sua igreja sempre foi o bar do Sands, e seus santos eram os bartenders que sabiam seu pedido antes que ele se sentasse. E agora o bar estava fechado para sempre. No final da tarde, enquanto o sol de inverno começava a mergulhar no Pacífico, a respiração de Dean mudou. Tornou-se mais irregular, mais difícil. Uma enfermeira estava no quarto, verificando os monitores, ajustando o oxigênio, cumprindo seu dever clínico. Ela notou que os olhos dele estavam abertos, não mais focados na televisão, mas olhando para o teto, ou talvez através dele, para algo que só ele podia ver. O olhar não era de medo, não era de paz. Era o mesmo olhar que ele dava a um fã chato que pedia um autógrafo quando ele estava tentando comer, um olhar de leve aborrecimento de quem está pronto para ir embora da festa. A enfermeira se aproximou, percebendo que o momento estava próximo. Ela se inclinou para verificar se ele precisava de algo, talvez um pouco de água para umedecer os lábios secos. Foi nesse momento, no silêncio profundo daquela tarde de Natal, que Dean Martin reuniu o resto de suas forças. Ele não olhou para ela. Ele continuou olhando para o vazio acima dele. Seus lábios se moveram e a voz que saiu não era o barítono suave e amanteigado que havia vendido milhões de discos. Era um sussurro rouco, arranhado pelo enfisema, seco como o deserto de Nevada. Que diabos foi tudo isso? A brutalidade dessas palavras não estava na raiva, mas na sua total e completa resignação. Não era uma pergunta retórica feita a Deus. Era um comentário final sobre sua própria existência. Depois de toda a fama, todas as mulheres, todo o dinheiro, todos os aplausos, todos os filmes, depois de ser um dos homens mais famosos do século XX, o resumo final de Dean Martin sobre sua vida era uma confusão genuína e exausta sobre o propósito de tudo. Que diabos foi tudo isso? Era a admissão de que, para ele, o King of Cool, a vida inteira tinha sido apenas uma longa piada interna que ele nunca realmente entendeu. Uma performance que durou tempo demais e que, no final das contas, não significava absolutamente nada. Ele não estava triste por estar partindo. Ele estava apenas perplexo por ter estado lá em primeiro lugar. Momentos depois dessas palavras finais, Dean Martin deu seu último suspiro. Seu coração parou. O filme de faroeste na televisão continuou a passar. Ele morreu no Natal, o dia da conexão,
completamente desconectado, tendo dispensado a vida com a mesma facilidade com que dispensava a cinza de um cigarro. A notícia correu o mundo na manhã seguinte. As luzes da Las Vegas Strip foram apagadas em sua homenagem. Frank Sinatra ficou devastado. O mundo chorou a perda de uma lenda. Mas ninguém realmente sabia o quão sozinho ele estava naquele quarto, e ninguém podia compreender a profundidade do vazio contido naquela última pergunta brutal. Dean Martin não apenas morreu. Ele se apagou, deixando para trás a mensagem final e arrepiante de que, mesmo a vida mais brilhante, quando despida de suas ilusões, pode parecer apenas um estranho e longo sonho do qual finalmente acordamos.